Palmeiras toma decisão sobre Dudu no Palmeiras e atacante treina com sub-20. Craque está participando de um planejamento diferente dos demais, justamente visando retomar o ritmo no Verdão. Foco total do Palmeiras. O Palmeiras sabe que a temporada está bem aquém do que era esperado, ou seja, precisa dar seu 100% para fazer bonito ao menos no Campeonato Brasileiro, onde ainda tem chances de conseguir um título ainda em 2024. Depois da eliminação amarga e precoce na Copa do Brasil e também na Libertadores, o Verdão já conseguiu uma vitória por 5-0 diante do Cuiabá, desejando seguir esse ritmo até o fim da competição. Para que isso seja possível, ter todos os jogadores nas melhores condições possíveis é algo essencial, até mesmo aqueles que não estão sendo titulares, mas que de alguma forma são importantes ao contexto. Existe um caso em específico que acabou chamando a atenção por estar recebendo um tratamento especial, gerando repercussão por tudo que já conquistou no Alviverde no passado. Novo planejamento do craque. Considerado um ídolo pela torcida, Dudu vem recebendo ajuda dos garotos palmeirenses, tanto que, nos finais de semana em que o elenco principal está concentrado para os jogos, tem participado de jogos-treinos com o time sub-20 na academia de futebol. De acordo com o portal UOL, no último domingo 25, por exemplo, o craque esteve em campo para um jogo 11 contra 11 com os garotos que tiveram poucos minutos na goleada por 5-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pelo Paulistão da categoria no dia anterior. Importante deixar bem claro que isso não muda a participação junto da equipe profissional na rotina de treinos, mas isso está sendo visto apenas com o intuito de que consiga pegar ritmo de jogo o mais rápido possível. Clima ótimo nos bastidores. Se não bastasse o fato de que Dudu vai ganhando minutos em campo com essa nova estratégia, o portal acima citado ainda apurou que os jovens ficaram felizes com a possibilidade de ajudá-lo a se recuperar, especialmente sabendo sua importância ao clube. Em decorrência disso, todos do sub-20 desejam aproveitar ao máximo esse contato com o ídolo, até porque podem também ser ajudados com dicas de quem é multicampeão pelo Palmeiras. Real Madrid ainda pode pagar 76,5 milhões de reais ao Palmeiras por Endrick. O atacante ainda pode atingir algumas metas contratuais jogando na Espanha e encher os cofres do Alviverde Paulista. Joia ainda é assunto no Verdão. Um dos nomes que mais fez barulho no Palmeiras nos últimos anos foi o do atacante Endrick. Ele foi bicampeão do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras e foi um dos principais nomes da equipe desde sua estreia. Ele se destacou tanto no Verdão que chegou até a seleção brasileira. Mesmo com pouca idade, já era um dos principais nomes do futebol brasileiro em território nacional. O Real Madrid logo não deixou a chance passar e fechou a contratação do atacante, que inclusive já estreou oficialmente no clube. O jovem já deixou sua marca fazendo um gol e chamando a atenção de todos. Agora, o Alviverde Paulista fica de olho, pois além do que já recebeu, ainda pode lucrar uma bolada com o jogador, pois algumas metas contratuais podem fazer o Real Madrid pagar uma bolada ao Verdão. De acordo com informações apuradas e trazidas pelo portal G, existem muitas condições para que o Verdão consiga receber esse montante. Algumas situações são mais fáceis de acontecer, já outras são um pouco mais difíceis. Para cada gol, assistência ou pênalti sofrido, ele renderá R$217 mil, cada partida como titular, R$459 mil. Ser campeão e completando 8 jogos como titular na La Liga, R$3 milhões, ou 18 jogos como titular na La Liga, R$6 milhões. Esses são alguns dos mais fáceis. Já nos cenários mais difíceis, o G trouxe alguns como ser campeão da Champions League sendo titular em 4 jogos, R$6 milhões ou titular em 8 partidas, R$12 milhões, ganhar o Golden Boy ou Prêmio Copa, R$6 milhões, top 3 bola de ouro ou FIFA The Best, R$6 milhões e se vencer um desses prêmios, R$12 milhões. Palmeiras deixou de receber $27 milhões com a eliminação na Libertadores. Eliminação afetou o caixa do clube alviverde. Palmeiras deixou de acumular $27 milhões. O Palmeiras goleou o Cuiabá por 5-0 na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alviverde manteve a distância de poucos pontos para o líder Fortaleza a 12 rodadas do fim da competição. Mesmo com resultado positivo no último sábado, o Alviverde ainda sofre os males da desclassificação para o Botafogo nas oitavas de final da Libertadores da América. Segundo a apuração do Lance Finanças, o Alviverde deixou de acumular $27 milhões por não conquistar o título internacional. Vale lembrar que o campeão desta temporada terá a maior premiação das competições internacionais em uma final,
recebendo 23 milhões de dólares por vencer a competição. Confira a seguir quanto o Palmeiras deixou de arrecadar. Quartas de final, 1,7 milhão de dólares. Semifinal, 2,3 milhões de dólares. Vice-campeão, 7 milhões de dólares. Campeão, 23 milhões de dólares. Foco no Brasileirão. Fora da Copa do Brasil e da Libertadores da América, a equipe comandada por Abel Ferreira tem apenas o Campeonato Brasileiro como objetivo na temporada. Vale lembrar que a equipe alviverde é a atual bicampeã da competição. Atualmente a equipe ocupa a terceira colocação com 44 pontos, 4 pontos a menos do que o líder Fortaleza. A diferença para os primeiros colocados é que todos estão disputando competições internacionais, o que pode ajudar a equipe alviverde na corrida pelo título nacional. O próximo duelo do Verdão no Campeonato Brasileiro é contra o Atlético PR na Liga Arena, às 16 horas horário de Brasília. Em caso de triunfo, o alviverde seguirá sonhando com o título nacional. Vale lembrar que em caso de conquista desta edição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pode igualar o recorde do São Paulo, conquistando o tricampeonato seguido do Brasileirão. Luiz Henrique do Botafogo faz análise após eliminação do Palmeiras na Libertadores. Muito medo. Atacante foi substituído no intervalo e trouxe detalhes do sofrimento ocorrido ao final da partida, onde quase houve uma reviravolta do Verdão. Tensão até o final. O Palmeiras vem sofrendo bastante na atual temporada, sendo eliminado de forma precoce na Libertadores e também na Copa do Brasil, colocando uma pressão extra nas costas de Abel Ferreira em relação ao Brasileirão. Pela competição continental, o Verdão chegou muito próximo de levar a decisão aos pênaltis, reagindo no segundo tempo, mesmo depois de ficar atrás no placar, com 3-1 no agregado, sendo 2-0 no Allianz Parque. Quem esteve no jogo mas precisou ser substituído no intervalo foi Luiz Henrique, que sofreu com dores na panturrilha e assistiu do banco a classificação dramática, que gerou apreensão até os segundos finais. Sobre tudo o que aconteceu no segundo confronto entre as equipes, em entrevista à TNT Esportes, o camisa 7 alvinegro admitiu que sentiu medo de o time ser eliminado, mas ficou aliviado com o apito final. Medo do Palmeiras classificar? Eu já estava passando mal ali. Estava no banco, louco que acabasse aquele jogo logo, aquela bola na trave quase matou todo mundo, risos, iniciou o atacante, que se colocou na pele dos botafoguenses. Os torcedores devem ter ficado loucos. Graças a Deus deu tudo certo, a bola pegou na trave, não foi gol, acabou o jogo e conseguimos a classificação. Deu muito medo sim, confessou. Eles estavam jogando dentro de casa, com a torcida apoiando, isso dá uma energia a mais para eles. Por isso a gente estava louco para acabar o jogo logo. Deu tudo certo, completou. Fantasma do adversário. Inevitavelmente o craque foi questionado sobre os fantasmas de 2023, se poderiam ainda influenciar, mas deixou claro que aquilo foi apagado e que o foco está no presente e futuro. No começo, quando cheguei, ouvi muito sobre isso, mas o que acontece no passado fica no passado. Agora temos que viver o presente, temos que fazer o de melhor para dar para o Botafogo. Acho que esquecemos disso, temos outros jogadores, outra comissão técnica, temos que viver o presente, afirmou Luiz Henrique. Palmeiras chegou a ter reunião por Cavani e hoje enfrenta o uruguaio em início ruim pelo Boca Juniors. Irmão do atacante visitou a academia de futebol antes de decidir de fato deixar a Europa. Em 8 partidas pelo time argentino, fez apenas um gol e sua titularidade chega a ser questionada. Edinson Cavani é o grande nome do Boca Juniors, que enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, às 21h30 de Brasília na Bombonera, pela partida de ida da semifinal da Conmebol Libertadores. Mas seu início no time argentino não é bom. Com apenas um gol em 8 jogos, o centroavante uruguaio de 36 anos de idade deve ser titular contra o Verdão, embora esteja sendo questionado. Desde sua chegada, o ex-palmeirense Merentiel perdeu espaço, mesmo sendo o artilheiro da temporada com 9 gols. Há a possibilidade de os dois jogarem juntos nesta noite. Cavani foi anunciado há 2 meses pelo Boca e recebeu a camisa 10. Sem espaço no Valência da Espanha, o atacante decidiu antecipar o fim de seu contrato para jogar no futebol sul-americano, algo que vinha ensaiando há alguns anos. No fim de 2019, Walter Fernando Guglielmone, irmão e empresário de Cavani, já começava a avaliar a possibilidade de o jogador deixar a Europa. Ele ainda estava no Paris Saint-Germain, e chegou a se reunir com a diretoria do Palmeiras. A gestão era outra, com Maurício Gagliotti na presidência, e o agente queria saber se havia interesse do Verdão no atleta. Os valores na época foram considerados irreais para o mercado nacional,
pois se estimava que Cavani recebia 10 milhões de euros, 59,6 milhões de reais na cotação da época por ano no PSG. Guglielmone tornou pública a conversa no início de 2020, dizendo que o Palmeiras fez sondagens, mas o clube na época o rebateu e negou ter apresentado qualquer oferta pelo uruguaio. Conversamos durante um período, ele visitou toda a estrutura, a academia de futebol, e deixou muito claro que a situação do Cavani ainda não estava definida. Ele estava visitando alguns clubes na América do Sul, isso foi parte da conversa, disse Gagliotti à Fox Sports em 2020. Ele perguntou obviamente se o Palmeiras tinha interesse, e todos os clubes têm interesse num jogador dessa envergadura, com esse potencial. Obviamente a gente sabe da complexidade que é a contratação desse porte, desse vulto. É um jogador com remuneração significativa por merecimento. Houve essa conversa, depois não tivemos sequência, completou. Em outubro de 2020, Cavani foi anunciado pelo Manchester United da Inglaterra, onde atuou até o ano passado, quando se transferiu para o Valência. Neste período, a torcida alviverde em alguns momentos chegou a fazer menções nas redes sociais pedindo sua contratação, mas a busca por medalhões como ele não se encaixava no modelo de gestão com Leila Pereira e o diretor Anderson Barros. Outros brasileiros como Corinthians e Botafogo também chegaram a falar no jogador e não avançaram. Contratado pelo Boca com grande festa, Cavani só balançou as redes contra o Platense, pela Copa da Liga Argentina. Embora titular nos outros 7 jogos, passou em branco, o que faz este ser o seu pior início em um clube em termos de gols.